Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Nós estamos aí no nosso segundo vídeo do curso de formação bíblica Boa Semente. E hoje eu quero falar para vocês como que a Bíblia é dividida. Então, no primeiro momento, quero falar para você que na Bíblia nós encontramos 73 livros. Destes 73 livros, 46 estão no Antigo Testamento e os outros 27 se encontram no Novo Testamento. Por isso a Bíblia ela é dividida em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento no grego tem o mesmo significado da palavra aliança. Por isso, quando nós falamos Antigo Testamento, nós estamos falando da antiga aliança. E o que foi esta aliança? A aliança foi a promessa que Deus fez para o seu povo chamado Israel, o povo escolhido. Por isso, no Antigo Testamento, você vai ver a história do povo de Deus, Israel. No Novo Testamento, nesta nova aliança, nós vamos ver a manifestação de Jesus Cristo, o Messias, e o surgimento da sua igreja. Antigo Testamento, história do povo de Israel. Novo Testamento, a história da igreja de Jesus Cristo. Então, no vídeo passado eu falava que Jesus Cristo ele é a chave para você compreender toda a Sagrada Escritura. Então nele está dividido o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai prefigurar, vai revelando em sua plenitude gradativamente a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo que veio na carne. E o Novo Testamento vai falar dos seus ensinamentos, suas doutrinas, seus milagres e a sua grande obra que é a igreja. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver o surgimento da igreja de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele também é dividido em 4 blocos. Então, nós vamos ver o Antigo Testamento nesses 4 elementos. Primeiro, o Antigo Testamento tem uma dimensão que é da lei, que é conhecida como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Depois, nós vamos encontrar, a partir de Josué, Juízes, os Reis, o livro de Samuel, nós vamos encontrar os livros históricos, que vão contando a história do povo de Deus. Depois nós temos os livros proféticos, que são levantados diante da monarquia de Israel. São levantados os profetas. Você vai encontrar duas divisões entre os profetas. Os profetas maiores, que são alguns livros maiores, como livros de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. E também nós vamos encontrar os profetas menores, Amós, Oséias e tantos outros profetas que nós vamos encontrar na Sagrada Escritura. E também existe uma quarta dimensão, que são os livros poéticos. Os livros poéticos são aqueles que narram a sabedoria do povo de Deus. Então nós vamos encontrar o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Esses são os livros que vão narrando a sabedoria adquirida do povo de Deus à medida que ele vai progredindo na revelação. Quando nós chegamos no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, nós vamos adentrando agora ao Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós encontramos também 4 grandes divisões. Primeiro, nós encontramos os 4 evangelhos. Os evangelhos, eles têm a finalidade de narrar Jesus Cristo, a sua vida, a sua missão e as suas obras. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Esses são os evangelistas. Depois nós progredimos encontrando um outro bloco, que é chamado o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai contar a ação do Espírito Santo na história da igreja, o surgimento da igreja de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e como o Espírito Santo conduziu a sua igreja. Basicamente, o livro de Atos dos Apóstolos é dividido entre duas etapas. Existe um primeiro grande personagem, que é chamado de Pedro. De Atos 1 ao 12, nós vamos ver aí de maneira grandiosa os atos do apóstolo Pedro. E do capítulo 13 ao capítulo 29, nós vamos ver os atos do apóstolo Paulo. Dois homens que foram conduzidos pela igreja de Jesus Cristo. Depois nós entramos num terceiro bloco, que é chamado das cartas paulinas. Então, Paulo, ele escreveu muitas cartas. Essas cartas eram endereçadas às comunidades primitivas que ele formava em suas viagens missionárias. Então, como ele não podia voltar para essas comunidades, porque ele estava viajando em missões, ele escrevia algumas cartas para pastorear as suas comunidades. As cartas paulinas, que são 13 cartas, elas vão da carta de Paulo aos Romanos até a carta de Paulo a Filemon. Depois que nós passamos neste terceiro bloco, que são as cartas paulinas, nós entramos nas cartas católicas. Por que nós encontramos esse nome, cartas católicas? Porque essas cartas, elas não foram dirigidas de uma maneira particular, para uma comunidade em particular, como Paulo escreveu as suas cartas. Mas essas cartas, elas foram escritas para todas as comunidades que foram formadas pelos apóstolos. Elas tinham uma dimensão universal, por isso são chamadas católicas, que começam na carta aos Hebreus e vai até a carta de João, o Apocalipse. Então, o Novo Testamento, ele é dividido nesses 4 grandes blocos. Quando você começar a ler as Sagradas Escrituras, você vai encontrar muitas dificuldades. E por que você vai encontrar muitas dificuldades? Você vai encontrar dificuldades porque a Bíblia, ela é um livro que não se entende como se lê. Então eu quero pegar um texto bíblico para mostrar isso para você. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vamos ver a missão de Filipe. Então lá no versículo 30, a palavra do Senhor nos fala: Filipe correu e ouviu o que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhes: entende o que lês? Diz o eunuco: como o poderia? Ninguém vem me explicar. Convidou então a Filipe a subir e sentar-se com ele. E Filipe começou a explicar o eunuco o significado da Sagrada Escritura. Por que tem uma parte na Bíblia que nós não entendemos como se lê? Porque a Bíblia, ela não é só um livro histórico. A Bíblia, ela não é só um livro científico. A Bíblia não é só um livro poético, mas a Bíblia é também um livro profético. E essa dimensão profética nós não entendemos como nós lemos. É necessário que alguém, assim como Filipe ensinou esse eunuco, ensine o sentido, a explicação do texto que está sendo lido e meditado. Aqui vem um grande problema. Você não buscar esta orientação de ensino e fazer uma leitura fundamentalista. Eu entendi isso aqui. O Espírito me revelou isso aqui. E muitas vezes nós vamos falando em nossas leituras bíblicas e pregando e ensinando grandes heresias. Por isso, nós temos o magistério da igreja.
Então, nós temos um documento na igreja chamado documento Dei Verbo, que significa a palavra de Deus. Então, existe um documento sobre a palavra de Deus. E lá no número 10 desse documento Dei Verbo, ele fala que a interpretação correta da Bíblia foi confiada para a igreja por meio de Jesus Cristo. Então, quem interpreta a Bíblia de maneira correta é a igreja. Por isso, nós que somos católicos, nós não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira e sair falando qualquer coisa. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós vamos ensinar, nós temos que verificar, analisar se este ensino está correto com o ensino do magistério da igreja. E eu quero indicar para você, quando você encontrar alguma dúvida sobre moral, sobre dogma, aborto, homossexualismo, qualquer questão da sua vida espiritual, o Catecismo da Igreja Católica, que foi escrito pelo magistério da igreja para que você possa entender a Bíblia de uma forma correta. Então é necessário nós estarmos firmados no magistério da igreja. Algumas igrejas ou até mesmo seitas, elas vão falar que só a Bíblia é suficiente. Mas eu quero falar para você que sem a igreja não existiria a Bíblia. Aliás, eu indico você a ver um vídeo no YouTube do padre Paulo Ricardo. E ele tem justamente esse nome. Não existe Bíblia sem igreja. Então, para que a gente possa compreender a Bíblia, nós precisamos dar atenção a toda essa totalidade. Gostou desse vídeo? Deu para entender? Eu sei que as informações elas ficam um pouco maçantes e densas, mas eu estou tentando colocar da melhor maneira para que você possa crescer na sua fé. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Você que está aí no grupo de estudo do curso Boa Semente, você pode fazendo as suas perguntas. E após esse vídeo, eu vou deixar aí uma tarefa, algumas perguntas para ajudar você e auxiliar você no estudo. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, dá uma curtida no canal aí, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fogo, galera!